Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmãos. Aqui quem está falando é o Claudinei, consagrado da comunidade Missão Despertar. Hoje é sexta-feira, mas eu quero partilhar com vocês o evangelho de ontem. Ontem eu não consegui gravar o vídeo. Eu estava em São José dos Campos, na casa da minha mãe, e lá eu não consegui gravar o vídeo para estar colocando aqui para nós do grupo de oração, tá bom, irmãos? Eu quero partilhar com vocês não o evangelho de sexta, mas o evangelho de ontem, de quinta-feira. Como combinado, os evangelhos de quinta que a gente vai partilhar. O evangelho de ontem, irmão, a gente vê Jesus ainda no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, do 21 até o 29, na 12ª semana do tempo comum. Jesus ainda está, é uma sequência, tá, irmãos? Se você for ver desde semana passada, essa semana é uma sequência. Jesus ele está na montanha ainda e ele está conhecido como é conhecido o Sermão da Montanha. E ontem Jesus ele dá uma como posso dizer, uma chamada nos seus discípulos, que Jesus ele inicia falando assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que põem em prática, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus que está no céu. Jesus falando que aquelas pessoas, que tinha muitas pessoas que seguiam Jesus e chamavam Jesus de Senhor e Mestre. Lembra lá que no Evangelho de Lucas, no Lava Pés, Jesus ele fala: vós me chamais de Mestre, Senhor, e dizer bem porque eu sou. Então Jesus ele tinha... apesar de estar no começo do Evangelho de São Mateus, mas a gente não pode levar em consideração a ordem cronológica do Evangelho, tá, irmão? Até porque o Evangelho foi escrito bem depois. Então a gente vê que Jesus, ele tem, as pessoas olham para Jesus e vê que Jesus, ele é uma pessoa que pregava tinha autoridade, ele falava diferente dos outros, até o Evangelho fala isso também, né? Diferente das outras pessoas, dos escribas, dos sacerdotes. Jesus ele era diferenciado. Então as pessoas olhavam para Jesus e via que Jesus ele era um mestre, Senhor. Só para a gente entender a parte de Senhor, lá no Antigo Testamento, Senhor, irmãos, eles levavam mais. Hoje a gente tem um costume até a respeito de... A gente vai tratar com uma pessoa, a gente fala assim: o senhor está bem, mesmo às vezes, que nem eu tenho algumas professoras na faculdade que são mais novos que eu, e eu chamo de senhor. A minha mãe me ensinou isso desde criança, a ter esse respeito. Mas a palavra senhor, que antigamente se usava, era diferente. O senhor, quando a pessoa falava que aquela pessoa era senhor dela, tudo o que pertencia a ela era do seu senhor. Por exemplo, se a pessoa era um artista... Que nem a minha esposa gosta de fazer uns quadros, ela pinta bem, desenha bem pra caramba, e aí depois ela assina o nome dela. Só que na época lá, se porventura, eu falo brincando com a minha esposa, se eu fosse senhor dela, em vez de colocar o nome dela, eu colocaria o meu nome. Tudo que é dela pertence a mim. Isso significa a palavra do Senhor. Esse é o significado. Então, Jesus ele fala que nem todos aqueles... Por que, irmãos, Jesus fala isso? Porque nem todo mundo seguia o que Jesus falava. Nem todos aqueles aceitavam, até pegando os 10 mandamentos, que Jesus ele fala que ele não veio abolir os mandamentos, mas veio levar a lei à perfeição, porque as pessoas interpretavam os mandamentos que Deus deu a Moisés da sua maneira. Lembra a lei mosaica? Eles se interpretavam, então ele foi distorcendo a vontade de Deus. Então Jesus ele fala que eles não estavam praticando, não estavam colocando em prática aquilo que Deus tinha ordenado, aquilo que os mandamentos que Deus tinha dado. Jesus ele fala: se vocês me amam, no Evangelho de São João, vocês fazem o que eu vos mando. E vocês não estão fazendo. Jesus ele está falando que nem todo mundo vai entrar no reino do céu, irmãos.
Algumas pessoas falam assim, irmão, toda religião salva, né? Deus é misericordioso e no final vai salvar todo mundo. Não vai, irmãos. Desculpa falar assim para vocês. Até o Luiz Alberto fala assim que quando eu vou pregar em algum lugar, eu sou um pouco duro e ainda as pessoas dão um determinado evangelho para pregar. Não é que eu sou duro. O evangelho, irmão, nos ensina a verdade. Jesus, ele prega a verdade para nós. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus e não coloca em prática, e Jesus no final do evangelho fala, é como aquele homem imprudente que ouve as minhas palavras e não põe em prática. Irmãos, que fique uma coisa clara no nosso coração. Tem as pessoas que falam assim, não, todo mundo vai se salvar no final. Não vai, irmãos. Jesus, ele conquistou a salvação para nós, que nós não éramos dignos de ir para o céu, mas Jesus veio a esse mundo, assumiu a natureza humana, vestiu essa natureza humana, morreu no meu e no seu lugar, para nos salvar, para me salvar, para te salvar. A salvação foi conquistada por Jesus. Só que eu, irmãos, eu tenho que abraçar essa salvação. Eu tenho que aceitar isso que Jesus coloca para nós. Se eu, irmãos, não aceitar aquilo que Jesus fala, se eu não aceitar essa mudança de vida, Paulo, ele fala que todos aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, né? Passou os que era velho, eis que tudo fez novo. Se eu não assumir a natureza nova que Jesus conquistou para mim, irmãos, eu não vou herdar o reino de Deus. Lembra que Jesus fala para Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não pode. Se nós não nascermos outra vez, lembra quando Jesus fala no Evangelho, irmão? Todos aqueles que querem me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Se nós não renunciarmos a nossa vida, não é o que eu quero, irmão. Quando a gente aceita Jesus como o Senhor da nossa vida, o que importa não é o que eu quero, as minhas vontades, os meus desejos, meus sonhos, não. É a vontade de Deus na minha vida, aceitar o que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida é diferente daquilo que eu quero. Nem sempre a gente sabe o que quer, é que nem criança. Eu tenho 4 filhos, e aí eles pedem, pai, compra isso para mim, pai, compra aquilo para mim. Às vezes as crianças não sabem, às vezes não. A grande maioria das vezes as crianças não sabem o que quer. Os pais têm que ensinar, têm que explicar que aquilo não é bom. Ah, pai, eu queria assistir tal coisa. Não dá para assistir, tem coisa que criança não pode assistir. E a criança não sabe disso. Quem que ensina é o pai. É exatamente isso que Deus faz. O que nós queremos fazer, às vezes não é legal para nós, só que a gente não entende. Porque a gente quer que seja feita a nossa vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? A gente reza. Até eu vou abrir um aspa aqui, tá, irmão? Que o Washington Kim, meu amigo, ele pediu lá nos comentários do vídeo semana passada, para explicar passo a passo a oração do Pai Nosso. E o Kim, irmão, eu vou gravar, tá, irmão? Essa semana não deu por causa da faculdade, correria, prova. Aliás, Paulo, lá de São Bento, Sapucaí, Deus ele pague, viu, irmão? Você sabe o que eu tô falando, né, irmão? Tamo junto. Na oração do Pai Nosso, voltando aqui, tá, irmãos? Na oração do Pai Nosso, a gente não reza assim, seja feita a vossa vontade, não é a nossa. Não é a minha, não é a sua, é a vontade de Deus. Quando nós colocamos em prática, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus, quando a gente escuta a voz de Deus e põe em prática o que o Senhor, a gente não erra. Sabe por que a gente sofre? Você vê as pessoas falando assim, nossa, que sofrimento, irmão, não estou aguentando mais a caminhada. Várias coisas, as pessoas ligam, mandam mensagem, irmão, não estou aguentando mais, não sei o que. Sempre a gente vai orar para as pessoas, a caminhada é difícil. Sabe por que é difícil? Porque eu quero ser feliz nesse mundo. Nesse mundo a gente não vai ser feliz, irmãos. A nossa felicidade está indo. Nesse mundo a gente só vai ser feliz quando a gente assumir a cruz de Cristo na nossa vida. Quando nós somos aquele homem prudente que põe a sua confiança no Senhor, que escuta a voz do Senhor e põe em prática. Aí pode vir vento, pode vir tempestade. Viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, minha vida tem uma tempestade, irmão. Porque as pessoas, e aí as pessoas, parece que eu não vou aguentar, vai cair minha casa. Irmãos, vocês lembram quando Jesus, naquele evangelho que Jesus ele está na barca, e Jesus está dormindo na polpa e começa a vir os ventos, os discípulos ficam todos apavorados. E a barca parece que vai virar, aí os discípulos de Jesus chamam, mestre, a barca vai virar, não te incomoda, estamos perecendo. Aí Jesus levanta e fala assim, homens de pouca fé. Jesus está no meio. Irmão, se você tem Jesus no seu coração, se você abriu o seu coração e deixou Jesus entrar,
Pode acontecer o que for na sua vida, meu irmão, a sua fé não é abalada. Não é. Pode acontecer o que for, você se permanece firme. Sabe por quê, irmãos? Porque você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. E quando nós chegarmos diante de Jesus, Jesus falou assim que naquele tempo, naquele dia, quando for todos se reunir para o julgamento, alguns vão chegar até Jesus e vão falar assim, irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte, os pregadores do Evangelho, da renovação, não da renovação, os missionários que tem, os que trabalham em pastorais, o cargo não vai te levar para o céu. Não vai. Jesus fala isso no Evangelho de quinta. Alguns vão falar, Senhor, não profetizamos em vosso nome, não expulsamos demônio em vosso nome. A gente vê alguns canais de televisão, eu não vou falar o nome não, tá? Mas você sabe que é a pessoa, em nome de Jesus, eu te expulso. Você já viu aqueles, dobra o joelho aí, qual é o seu nome? Você já viu aquele teatro que eles fazem? Nem todo mundo que expulsa demônio em nome de Jesus irá entrar no reino do céu. É o Evangelho que fala, não sou eu, tá, irmãos? Fica bravo comigo, não. É Jesus falando no Evangelho. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Aí alguns dizem, Senhor, nós expulsamos o demônio, nós pregamos em seu nome, não. Em outro Evangelho, Jesus fala assim, afastai-vos de mim. É duro, né, irmão? Jesus falar um negócio desse. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele quer os corações, irmãos. Não é o cargo que vai te salvar. Você que é pregador, você que é músico, você que é intercessor, você pode rezar para quem for, não é a sua oração que vai salvar a sua vida. É a sua abertura de coração, a renúncia do homem velho. Quantas pessoas, irmãos, que pregam em nome de Jesus, que têm a vida velha ainda, que vivem ainda, que são pessoas malvadas, o Evangelho de hoje, pessoas falsas. Não tem assim dentro da igreja? Tem um monte, né? Essas pessoas, que nem eu estava conversando com o irmão, eu oro por elas, para que elas se arrependam, aceitem Jesus como o Senhor da vida delas, mas isso não vai salvar a vida delas. O que vai nos salvar, irmãos, é a nossa entrega para Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a prefigurar a imagem de Cristo em nós. É isso que as pessoas têm que ver em nós, irmãos. Essa mudança de vista. Nossa, o Claudinei, nossa, ele era fofoqueiro, agora não é mais. O Claudinei era usuário de droga, não é mais. Você lembra como o Claudinei era malicioso? Não é mais. Olha só, ele é uma nova criatura. Que no Evangelho de hoje, irmão, no dia de hoje, nós possamos... Opa, desculpa, irmão. Que no Evangelho de hoje nós possamos ter essa certeza que Jesus, ele morreu por nós, para nos salvar. Agora nós, eu e você, temos que abraçar a salvação. Que nós sejamos um homem prudente, não imprudente. Que você seja uma mulher prudente, e não uma mulher imprudente. Que constrói a casa na rocha. Amém, irmãos? Que fica aqui essa mensagem para nós no dia de hoje. Irmãos, não esquece de deixar o seu like, tá? Nós estamos melhorando vamos melhorar o ambiente onde que nós gravamos, nós vamos estar melhorando. Deixa o seu like, escreve nos comentários aí, irmãos, o tema que você quer que a gente pregue na próxima. Eu vou estar gravando um vídeo sobre a oração do Pai Nosso, parte por parte. Deixa no comentário, vai ser um vídeo um pouco mais longo, então não vou gravar no dia de quinta-feira, tá, irmãos? Vai ser um dia à parte. Coloca no comentário se você quer se você deseja ouvir algum tema específico da igreja, algum dogma de Nossa Senhora, algum temas do querigma. O Luiz Alberto, por exemplo, meu irmão de comunidade, ele prega bastante sobre os dons carismáticos. Se você quiser ouvir algum específico, deixa aí no comentário que a gente vai estar gravando para vocês, tá, meu irmão? Não esquece de deixar o seu like, irmãos. Compartilhe com os irmãos. Compartilhe com as pessoas do grupo de WhatsApp, no Facebook. Taca lá no Facebook, Instagram. Divulga o vídeo. Tá bom, irmãos? A gente vai estar melhorando o nosso canal, tá? Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.